Hare Krishna, bom dia. Então estamos aqui no Facebook da ISKCON Rio de Janeiro, dando continuidade ao estudo Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, hoje nós temos o canto 3, capítulo 13, verso 12. Muito obrigada, Prabhu Paravyoma, pelo convite. Então, o verso sânscrito diz o seguinte: Param Shushuranam Mahyam Syat Prajarakshayam Nripa Bhagavanste Prajabhartu Rishikesho Nutushyati. Param, o maior. Shushuru Shushrusanam, serviço devocional. Mahyam, para mim. Syat, deve ser. Praja, as entidades vivas, nascidas no mundo material. Rakshaya, salvando-as de serem estragadas. Nripa, ó Rei. Bhagavan, a personalidade de Deus. Te, com você. Prajabhartu, com protetor dos seres vivos. Rishikesha, o Senhor dos sentidos. Anutushyati, está satisfeito. Então, ô Marcelo, bom dia. Estamos aqui também com Sanjay e o Haridas. Então, a tradução e o significado dados por de minha graça Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Ó Rei, se você puder dar proteção adequada aos seres vivos no mundo material, esse será o melhor serviço para mim. Quando o Senhor Supremo vê que você é um bom protetor das almas condicionadas, certamente o mestre dos sentidos ficará muito satisfeito com você. Bom dia, Marcos. Hare Krishna, seja bem-vindo também. Então, ó Rei, se você puder dar proteção adequada aos seres vivos no mundo material, esse será o melhor serviço para mim. Quando o Senhor Supremo vê que você é um bom protetor de todas as almas condicionadas, certamente o mestre dos sentidos ficará muito satisfeito com você. O significado de Prabhupada é o seguinte: todo o sistema administrativo é organizado com o propósito de voltar para casa, de volta ao Supremo. Brahma é o representante da Suprema Personalidade de Deus e Manu é o representante de Brahma. Da mesma forma, todos os outros reis em diferentes planetas do universo são representantes de Manu. O livro de leis para toda a sociedade humana é o Manu Samhita, que direciona todas as atividades para o serviço transcendental ao Senhor. Todo rei, portanto, deve saber que sua responsabilidade na administração não é meramente cobrar impostos dos cidadãos,
mas ver pessoalmente se os cidadãos sob ele estão sendo treinados na adoração a Vishnu. Todos devem ser educados na adoração a Vishnu e engajados no serviço devocional de Rishikesha, o dono dos sentidos. As almas condicionadas não devem satisfazer seus sentidos materiais, mas satisfazer os sentidos de Rishikesha, a suprema personalidade de Deus. Esse é o propósito do sistema administrativo completo. Aquele que conhece esse segredo, como revelado aqui na versão de Brahma, é o chefe administrativo perfeito. Aquele que não sabe disso é um administrador de exibição. Ao treinar os cidadãos no serviço devocional do Senhor, o chefe de Estado pode ser livre em sua responsabilidade. Caso contrário, ele falhará no dever oneroso que lhe foi confiado e, portanto, será punível pela autoridade suprema. Não há outra alternativa no cumprimento do dever administrativo. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Gyanati Mirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshuru Militandina Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Hridayananda Goswami Tinamine Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nashine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Param Shushuru Shnam Mahyam Syat Prajarakshaya Nripa Bhagavanste Praja Bhartur Rishikesho Nutushati. Ó Rei, se você puder dar proteção adequada aos seres vivos no mundo material, esse será o melhor serviço para mim. Quando o Senhor Supremo vê que você é um bom protetor das almas condicionadas, certamente o Mestre dos Sentidos ficará muito satisfeito com você. Então aqui, contextualizando, nós temos uma passagem em que o sábio Maitreya está narrando para o sábio Vidura a passagem da criação e da subcriação materiais. A criação, tecnicamente conhecida como Sarga, e a subcriação, no sânscrito, tecnicamente conhecida como Visarga. Então aqui nós temos a passagem que Maitreya narra para Vidura, esse processo em que Brahma, ele subcria o universo material, certo? E nesse momento específico, Maitreya lembra o diálogo entre Brahma e Swayambhuva Manu. Porque quando Swayambhuva Manu é criado por Brahma, ele pergunta: ó Pai, o que eu devo fazer? Qual é a minha missão? E é interessante porque nos significados, nos comentários que Srila Prabhupada faz desses versos, Srila Prabhupada comenta muito que Swayambhuva Manu é o filho perfeito. Por quê? Porque ele pergunta ao pai: qual é a minha missão? O que eu devo fazer? E Srila Prabhupada destaca que um filho perfeito, ele tem essa postura. É desejável que ele tenha essa postura diante do pai. O que eu devo fazer? Qual é a minha missão nesse mundo? Qual é a minha função? Qual é o meu dever? Qual é o meu dharma? E é assim mesmo, o Swayambhuva Manu, ele tem essa postura com Brahma. Então ele fala: o que eu devo fazer? E aqui é uma passagem que Brahma, ele responde para o seu filho, Swayambhuva Manu.
E Brahma fala que o que você tem que fazer? Você tem que dar proteção às almas condicionadas. As almas condicionadas que estão na natureza material. Agora, você fazendo isso, você vai me agradar. Mas não só me agradar, você vai, sobretudo, principalmente, agradar o Senhor dos Sentidos, Rishikesha. Então, Deus, ele tem vários nomes, inúmeros nomes, incontáveis nomes, e um deles é Rishikesha, que é o Senhor dos Sentidos. Ou seja, aquele que dá prazer aos sentidos, Rishikesha. Então, Brahma fala, quando você satisfizer Rishikesha, né, certamente o mestre dos sentidos ficará muito satisfeito com você. Automaticamente, concomitantemente, você também ficará satisfeito. Então, o que Brahma, na verdade, está querendo dizer é isso, né? Então, Rishikesha no Tushyati, né? Ao satisfizeres Rishikesha, tu também terás tua missão cumprida, né? Então, é muito interessante, porque o contexto védico explica que a ação... No outro tá bom? Que o trabalho é o trabalho para satisfazer Deus. Então, não é o grande ensinamento, além de termos mais informações sobre a narrativa védica de como se sucedeu a criação e a subcriação materiais, nós também temos essa informação que o trabalho ele só é integral, ele só é completo quando conseguimos, de uma certa maneira, elevar a nossa consciência a tal nível, a tal ponto, que nós consigamos ofertar esse trabalho a Deus. Então, quando a gente consegue chegar nesse nível, nesse patamar, conseguintemente, muito internamente, nós também vamos ficar satisfeitos automaticamente. Então, quando nós projetamos as nossas ações para Deus, quando entregamos e ofertamos como um sacrifício no exercício, no fogo do Dharma, nós também, concomitantemente, nos satisfazemos. Por quê? Que princípio é esse? O que explica isso? O conhecimento védico, os mestres, os acharyas nos explicam que nós somos partes fragmentárias de Deus. Partes fragmentos. E assim mesmo, quando nós nos aproximamos da nossa gênese, da nossa origem, Deus, nós então encontramos a nossa essência. Né? Os acharyas, os mestres das escrituras védicas, explicam que quem somos nós? Né? Nós somos almas fragmentárias, partículas divinas, mas somos potência marginal, porque nós, através dessa parcela de liberdade que desfrutamos, temos a opção de transitar, de migrar para a matéria, para a potência inferior de Deus. Mas o que acontece quando nós transitamos, quando migramos para a matéria, enquanto partes fragmentárias de Deus? Nós não encontramos nunca satisfação, né? Bom dia, Sudarani, seja bem-vinda. Não encontramos nunca satisfação plena. Tanto que, mesmo se a gente fizer uma análise dos textos, das normas que norteiam a educação laica, se nós formos fazer uma reflexão sobre isso, mesmo esses documentos, né, essas normas, estão cada vez mais se voltando para essas questões. Então, por exemplo, nós estamos aqui na Escorre do Rio de Janeiro. Aqui, no estado de São Paulo, a educação laica segue um documento norteador chamado Currículo Paulista, né? E a própria BNCC. Então, nesses documentos, palavras como autogestão, autorregulação, autoconhecimento são citadas reiteradamente. Então, eu estou falando isso, né, porque eu
sou dessa área também, da educação, e isso são princípios antigos, que se nós pensarmos com as nossas lentes de ocidentais, isso tem, por exemplo, na filosofia, né, clássica, né? Quando o filósofo dizia, conhece-te a ti mesmo. Então, na verdade, quando nós nos debruçamos sobre a literatura védica, a literatura que Srila Prabhupada nos legou, a literatura que Srila Prabhupada deixou para a gente estudar, para a gente se debruçar, nós entendemos como essa literatura é permeada de uma sabedoria muito consistente. Então, aqui o pai fala para o filho, olha, você vai me agradar muito se você desempenhar o seu dharma de rei, kshatriya, né? Brahma está falando para Swayambhuva, mano, protegendo as pessoas. Mas mais do que me agradar, o mais importante é você agradar a Deus. E aqui Brahma se refere a Deus, qual é o termo que ele utiliza? Rishikesha. Bom dia, Alessandra, seja bem-vinda. É o termo Rishikesha, o Senhor dos Sentidos. Por quê? Porque quando você oferta o seu trabalho a Deus, a Rishikesha, automaticamente você vê sentido nas suas ações. Automaticamente você se torna uma pessoa integral. Íntegra e integral. Esse termo, inclusive, Radaz, integral, é utilizado também nas normas laicas, né? Sim. Da educação. Bom dia, Val. Né? O indivíduo integral, que o escopo da educação, além de ser a formação para o trabalho e para a cidadania, é também formar o indivíduo integral. A gente vê muito isso hoje na educação, né? Agora, fazer isso é mais 500, né? Porque para educar as crianças e os jovens nessa acepção, nessa concepção, o docente precisa ser primeiro uma pessoa integral. Então, ser integral, com esse olhar que Brahma está nos ensinando aqui, é nos aproximarmos tanto quanto possível de Deus, a nossa fonte, a nossa gênese, porque nós vamos nos perceber como o que realmente somos, nós vamos nos ver como realmente somos, ou seja, almas espirituais, partes fragmentárias de Deus. E uma vez nos aproximando da gênese, da nossa origem, nós então cultivamos e permitimos aflorar a nossa integralidade, a nossa identidade real. Então, olha que coisa mais linda, né? Essa conversa entre pai e filho. Coisa mais linda. Viu, Haridas? O filho pergunta, o que é que eu tenho que fazer, meu pai? Qual é a minha missão nesse mundo? Qual é o meu dharma? E o pai responde, olha, você tem que proteger todos que você gerou, né? Brahma falando para o filho, Swayambhuva Mano, e você não só vai me agradar, mas mais do que isso, você vai agradar a Deus, Rishikesha, o Senhor dos Sentidos. E uma vez agradando Deus, você vai entender a sua missão, você vai encontrar a sua identidade, você vai ver realmente quem você é e você vai encontrar um sentido para a sua existência, porque é a vida, né? A vida ela encontra sentido quando você descobre o sentido dela, que é ofertar seu trabalho e as ações para Deus. E aqui no comentário, Srila Prabhupada destaca essa questão da administração, né? Citando o legado de Swayambhuva Mano, que são as instruções do convívio social, né? Descritos no Manu Samhita. E Srila Prabhupada vai além, ele diz que o administrador, ele só e somente só será livre, Srila Prabhupada coloca isso aqui no comentário, se ele assumir as suas responsabilidades com essa visão. Ou seja, de cuidar, de proteger os cidadãos, seus subordinados, se somente se ele treinar, ele educar os seus subordinados, os cidadãos, para essa consciência de Deus. Olha que coisa mais linda, né? Então, assim,
ele vai encontrar sucesso na sua missão, na sua função de administrador. Isso também a gente pode trazer uma reflexão, né, para os líderes atuais, para pessoas que têm cargos públicos, para pessoas cujas funções envolvem subordinados, pessoas, né, que respondem a ele. A gente vê isso nos cargos públicos, na administração. É interessante porque, dependendo da visão, da lente com as quais o administrador administra, né, dependendo das lentes com as quais o líder visualiza o mundo, ele pode conduzir os seus subordinados, as pessoas que respondem a ele, para o sucesso, através do conhecimento dessa tradição espiritual. Então, isso é que o Srila Prabhupada está colocando aqui para a gente. Agora, essa questão de Rishikesha, eu queria também destacar, o Senhor dos Sentidos, e que uma vez satisfazendo, ofertando o nosso trabalho para esse Senhor dos Sentidos, nós encontramos satisfação. Mas como fazer isso? É uma pergunta que não quer calar. Então aqui eu trouxe para vocês, né, uma passagem do Bhakti Rasamrita Sindhu, do Néctar da Devoção. Srila Prabhupada traduz o Néctar da Devoção. A ciência completa da Bhakti Yoga, o Bhakti Rasamrita Sindhu, do santo Rupa Goswami. E é muito interessante porque no primeiro parágrafo, né, do Bhakti Rasamrita Sindhu, o Rupa Goswami ele diz o seguinte: Anyabilashita Shunyam Gyana Karma Dhyanavritam Anukulyena Krishnanu Shilanam Bhakti Uttama. Então, sendo ciência, obviamente, nós precisamos observar e ter uma noção muito clara dos parâmetros dessa ciência. Quais são os parâmetros que são utilizados? A gente precisa ter isso de uma maneira muito clara. Então, aqui no Bhakti Rasamrita Sindhu, o Santo Rupa Goswami ele diz isso. É com atitude favorável e sem desejo de lucro ou ganho material, através das atividades frutivas ou especulação filosófica, que se deve prestar serviço transcendental amoroso ao Supremo Senhor Krishna. Isso se chama serviço devocional puro. Então, sendo ciência, é um direito do investigador, do cientista espiritual, saber, ter uma noção clara dos parâmetros que são utilizados, né? Então, aqui Rupa Goswami diz: Anyabilashta Shunyam Gyana Karma Dhyanavritam Anukulena Krishnanu Shilanam Bhakti Uttama. Então, na primeira passagem dessa estrofe, Anyabilashta Shunyam Gyana Karma Dhyanavritam. Então, nós temos aqui o aspecto Nivriti, né? Que não se deve fazer. E Anukulina Krishnanu Shilanam Bhakti Uttama, nós temos o aspecto Pravriti, o que se deve fazer. Então, são parâmetros, são critérios, né, que a gente precisa observar. Então, é com atitude favorável, porque Prabhupada explica, né, nos seus comentários aqui do Néctar da Devoção, que às vezes a pessoa ela pode estar na esfera, na ambiência do serviço devocional, mas numa perspectiva desfavorável. Olha que interessante. Então, é necessário, o Rupa Goswami coloca, que haja a perspectiva favorável. É com atitude favorável e sem desejo de lucro ou ganho material. Então a gente tem outro parâmetro aqui pontuado, sem desejo de lucro ou ganho material. Então essa barganha, toma lá da cá, em Bhakti Yoga, na ciência de Bhakti Yoga, ela não funciona. Então às vezes a gente está na esfera da prática dos princípios reguladores de Bhakti, mas desfavoravelmente, ainda com uma perspectiva fruitiva, ou seja, com o desejo de ganho. Olha só que interessante. Então, não deve, isso é o aspecto Nivriti, não deve haver o quê? Esse desejo de ganho material. Krishna, eu faço isso para você e você me dá aquilo em troca. Então, é uma
ainda um nível desfavorável, um nível que obviamente é eivado, ou usar a palavra clássica, contaminado pela matéria. Certo? Então, eu gostaria de destacar isso, por quê? Porque nós estamos visualizando essas instruções aqui nesse diálogo entre Maitreya e Vidura, que estão rememorando o diálogo nesse processo de subcriação entre Brahma e Swayambhuva Manu, certo? E é muito interessante que aqui ainda no Bhakti Rasamrita Sindhu, propondo esse diálogo com o Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada comenta o seguinte: aqueles que estão cultivando, eu queria destacar isso também para vocês hoje. Aqueles que estão cultivando a vida espiritual e executando o serviço devocional estão sempre ocupados em atividades. Essas atividades podem ser executadas com o corpo e com a mente. Em outras palavras, a energia é uma espécie de força que pode ser espiritualizada, tanto pela misericórdia do mestre espiritual autêntico, quanto pela misericórdia de Krishna. Então, o Prabhupada ele destaca aqui, aqueles que estão ocupados em serviço devocional sempre estão envolvidos em atividades, em ações. Olha que interessante. Por quê? Porque Prabhupada aqui, nessa passagem que ele comenta, o Bhakti Rasamrita Sindhu, ele destaca a questão impersonalista, né, da meditação monista, a meditação solitária. Ele diz que Bhakti não é isso. Bhakti é sempre ação, né? E pensar, sentir e desejar são atividades da mente. E quando desejamos fazer algo, a atividade se manifesta por intermédio do corpo, da matéria. Então, a intenção da ação, né, surge na mente e a intenção, a ideia da ação se projeta em ação prática, externa. Assim, em nossas atividades mentais, devemos sempre tentar pensar em Krishna e devemos tentar planejar como agradá-lo, seguindo os passos dos grandes acharyas e do mestre espiritual pessoal. Né? Então, aqui, sendo ciência, os parâmetros são estabelecidos, são claramente delineados. Tá certo? Agora, outra passagem também que eu queria trazer para vocês em diálogo com essa passagem chamada Bhagavatam, além do Bhakti Rasamrita Sindhu, outra escritura que eu queria trazer para dialogar, para a gente meditar nessas instruções, é Bhagavad Gita. Quem estiver com o seu aí pode abrir, ler e acompanhar. O capítulo 14, os 13 modos da natureza material, né? Por quê? Porque Krishna, ele fala para Arjuna, ó filho de Pandu, aquele que não odeia a iluminação, o apego e a ilusão quando estão presentes, nem os deseja quando desaparecem, que não se abala nem se perturba com qualquer das reações das qualidades materiais, permanecendo neutro e transcendental, sabendo que os modos materiais da natureza é que são ativos, que está situado no eu e tem o mesmo comportamento diante da felicidade e do sofrimento. Olha só, atingir essa titiksha, essa tolerância, que é o que a gente fala hoje muito na educação laica, que é resiliência. A educação ela tem isso também como escopo, educar a criança, o adolescente, o jovem para a habilidade da resiliência. Então vejam como tudo dialoga com o conhecimento original de Deus, que Deus lega à humanidade. Só que, infelizmente, as pessoas, os teóricos, os pesquisadores, não dão os créditos à fonte do conhecimento, Deus. Que olha para um punhado de terra, uma pedra e um pedaço de ouro com a mesma visão, que é igual para o desejável e indesejável, né? Mais uma vez a resiliência. Que é estável, igual no louvor e na repreensão, honra e desonra, que dá o mesmo tratamento amigo e inimigo, e que renunciou às atividades materiais, disse que essa pessoa transcendeu os gunas.
E no significado de Prabhupada, eu queria destacar para vocês. Prabhupada diz assim, eu separei um trechinho. Ele fala assim, para esse devoto que atingiu esse nível de desenvolvimento de cultivo espiritual, questões sociais e políticas não afetam. Veja mesmo. Olhem só os parâmetros, os critérios que são colocados aqui para o cultivo dessa ciência. Questões políticas e sociais não afetam. Ele não tenta obter nada para si mesmo. Sanjaya, querido, cuidado, meu anjo. Ele pode tentar conseguir tudo para Krishna. Mais uma vez, que é o sentido de Rishikesha, que Brahma fala aqui. Rishikesha no tushati. Ele satisfaz Deus. Né? E uma vez satisfazendo Deus, ele automaticamente, concomitantemente, ele se satisfaz, ele encontra o prazer supremo. Né? Porque ele age no âmbito da ação integral, que é a ação espiritualizada. Vamos entender bem aqui esse termo da ação integral, a ação completa, é a ação espiritualizada, elevada de energia espiritual de bhakti, de devoção. Então, Srila Prabhupada fala, essa pessoa pode tentar conseguir tudo para Krishna, mas não se esforça em nada que lhe traga apenas benefício pessoal, ou seja, riquezas, né? Poder, glória, que é justamente isso que Rupa Goswami fala. Olha, não dá para fazer essa barganha, né? Rupa Goswami fala. É com atitude favorável e sem desejo de lucro de ganho material. Então aqui o aspecto Nivriti. Sem desejo. Qual é o aspecto Nivriti de Bhakti? O que se nega? É não ter o desejo de recompensas materiais no serviço devocional. Então não tem essa barganha. E aqui na Gita, no significado, Prabhupada fala, do capítulo 14, 25. Então, ele não tenta o benefício pessoal, o Bhakta, o cientista espiritual. Com esse comportamento, ele está em verdadeira transcendência. Olhem como as escrituras, elas se coadunam, elas se encontram. Como os acharyas, como as pessoas que são referência, elas dizem a mesma coisa. Né? Então, de um diálogo da fase subcriacional, da fase de Visarga, em que Brahma instrui o seu filho, Swayambhuva Manu, nós viemos aqui para o medievo hindu, com Rupa Goswami, na obra Bhakti Rasamrita Sindhu, e depois também encontramos ecos dessa mesma narrativa, desses mesmos ensinamentos na Bhagavad Gita, com o Senhor Krishna conversando com Arjuna antes da batalha de Kurukshetra. Exato, o Marcos colocou aqui, né? De Veira Swarupa Araya Krishneira Nityadasa. Muito bem, né? Então é muito linda essa passagem, certo? Então a gente poderia ficar aqui a manhã toda conversando, discutindo, vendo as passagens das escrituras, né? Mas eu não vou me prolongar muito. Isso com Rio de Janeiro. Jai Mata Reverência, Haribo, Hare Krishna. E aí eu vou, né, para arrematar, sempre também para agradar o Prabhu Paravyoma, vou recitar um poema do meu livro O Céu em Teu Sorriso, para a gente arrematar essas breves reflexões. E o poema diz o seguinte: passam-se os dias, é a vida, constato arrebatada. A vida que me permeia de imensidão. Aproxima-se a última hora, mas não a temerei, pois devo aceitar a transição, em que minha alma trocará de roupa, que se fechem as saídas, que se calhe a boca, para que meu espírito sossegue apenas em união. A mente tranquila é a maior vitória de um coração pacífico, que reconhece a hora certa de se extasiar com o céu em teu sorriso. Tá bom? Aqui nós temos
O Otávio também, bom dia, Otávio, Hare Krishna. O Marcelo Magalhães pergunta, como podemos avançar no nosso serviço devocional? Marcelo, nós acabamos de averiguar esses parâmetros, é ciência. Bhakti é ciência espiritual. E a sua pergunta é uma pergunta muito pertinente, muito importante, muito relevante. Então, como avançamos? Temos que seguir os parâmetros, certo? A pergunta que você faz tem o mesmo tom da pergunta que o grande Swayambhuva Manu fez para o pai dele, Brahma. O que eu devo fazer? Qual é a minha função? Qual é a minha missão? Né? Então, como avançamos? Justamente o que Rupa Goswami colocou aqui no Bhakti Rasamrita Sindhu. Gradualmente. O que a gente tem que fazer? Anyabilashita Shunyam Gyana Karma de Anavritam Anukulyena Krishnanu Shilanam Bhakti Uttama. Então, é com atitude favorável e sem desejo de lucro ou ganho material que avançamos, né? E lembrando, a Srila Prabhupada ele destaca veementemente como que a gente faz isso, como seguindo as grandes personalidades, os mestres anteriores, os acharyas, a linha de sessão discipular, né? Como se chama essa corrente de sessão discipular? Como se chama essa corrente de sessão discipular? Parampará. Muito bem, Haridas, obrigada. É o Parampará. Né? Então, seguindo o Parampará, nos ligando ao conhecimento, ao Siddhanta, por meio de um mestre autêntico. É só e somente assim que a gente alcança. Porque não tem, Marcelo, como nós nos aproximarmos de alguém se a gente não desenvolve o desejo e a vontade de conhecer esse alguém. E como é que a gente vai conhecer alguém, né? Para dar esse exemplo também, né? Não tem como me aproximar do presidente, por exemplo, assim diretamente. Não, eu preciso ir pelos assessores, eu preciso ir pelos assessores, né? Entende? Então, é seguindo a corrente de sessão discipular, o Parampará, nos aproximando de um mestre autêntico, fidedigno, tá bom? Não tem outro jeito. Lindo poema, Tagia, obrigada. Nada, Marcos, um prazer. Otávio. Então, aqui, né? Otávio tocou nessa questão do poema, né? O poema ele fala sobre essa questão da transição, da efemeridade do tempo, que é inexorável, que passa inexoravelmente, e a gente sabe disso. A gente sente a ação do tempo, né? E que o desejo aqui do eu lírico no poema é se extasiar com o sorriso de Deus. Esse é né? A mensagem aqui do eu lírico é ter uma mente tranquila, é ter um coração pacífico, para se lembrar de Krishna na transição, na passagem. Antakali, no último momento, na última hora, né? Anta quer dizer no final. Tá bom? Sadhu Shastri Guru, o Otávio colocou aqui. Muito bem, Otávio, muito bem. Tá bom? Então foi um prazer estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Sempre é muito bom. E desejo a vocês um excelente fim de semana. E estudo, né? Vamos estudar as escrituras, nos debruçar sobre as escrituras, estudar, praticar e gradualmente a gente, né, que possamos gradualmente entender a grandiosidade das escrituras que Srila Prabhupada deixou pra gente. Muito obrigada. Hare Krishna, todos gostam da Prabhupada. Tudo de bom para vocês. Haribol.